A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Hoje, na lição 7, que tem como título aí, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém? Que o Senhor Espírito Santo abra os nossos entendimentos. Glórias a Deus. O texto áureo está lá em Efésios capítulo 2, verso 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Amém? Verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, do verso 14 ao verso 19. Depois vocês leem. Amém? O objetivo geral é nos conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, que é a igreja. Amém? O objetivo específico são três: pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. 2, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E 3, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Glória a Deus, né? Então, a introdução. Então, na lição 6, nós analisamos ali o antigo quadro desolador, né? O antigo quadro horrível a qual os gentios viviam, né? Falamos ali acerca dos gentios sem Deus, sem Cristo, em que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 2, do verso 11 e 12 de Efésios. Então, nesta lição, nós veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, né? Então, no verso 13, Paulo, ele usa a expressão adversativa, mas agora, né? Para indicar o quê? Para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios, né? Então, Paulo explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou, né? No verso 13, no capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Graças a Deus, né? Então, essa lição, na lição 7, nós iremos aí estudar os desdobramentos desta mudança, né? Tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens, né? Ponto 1. A parede da separação entre os homens. Então, trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém, né? Uma estrutura da construção, a estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo, né? Então, entre o santuário e o átrio, né, a parte de fora do santuário, havia um muro de pedras com a proibição de acesso ao estrangeiro, ou seja, ali só poderia entrar judeus. Outra raça, outra tribo, outros povos não poderiam entrar, né? Então havia esse muro aí que fazia a separação, né, entre o santuário e o átrio, né, chamado de átrio dos gentios, ficavam do lado de fora. Então o extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira, né? Atos 21, 28 vai dizer: israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar, né? Então Paulo é preso por permitir que os gregos entrassem dentro do templo, né? Então os judeus ali, com seus extremos, né,
religiosidade, então se ajuntam ali para prender Paulo, porque na visão dele eles fizeram um absurdo, né? Permitindo que os gregos viessem a entrar dentro do templo. Então, ponto 2, a derrubada da parede da separação. Então, o apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada, né? No capítulo 2, no verso 14, a parte B, ele diz assim: a parede da separação que estava no meio, né? Foi quebrada. Então, essa barreira era tanto literal quanto espiritual, né? E por meio do mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida, né? Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Efésios 2,18, Paulo escreve e diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Hebreus, e pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus 10,19, a Bíblia diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, né? Ou seja, o sangue de Cristo abriu as portas, né? Deu condição ao homem de se aproximar, de se achegar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ponto 3, o conceito da lei dos mandamentos. Então, a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, né? Então, que lei? A moral, a cerimonial e a civil. Na verdade, são 3 esferas da mesma lei. Então, a lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão, né? Cidadania judaica, né? Como um cidadão israelita ali. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo circuncisão, sacrifício, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábado, né? Então são as cerimônias, né, que os judeus faziam e alguns fazem até hoje. Então esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus, ou seja, eles tinham ali aliança, pacto, né? Então isso, todas essas cerimônias, todas essas leis diziam ali a posição do povo judeu diante de Deus. Bem? Ponto 4, a revogação da lei dos mandamentos. Então a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, como Paulo diz em Efésios 2, capítulo 15, ou melhor, capítulo 2, verso 15, na parte D. Então essa revelação não contradiz o que Jesus disse, né? Jesus disse em Mateus 5,17 que não vim para revogar, mas vim para cumprir a lei, né? E Cristo era um cumpridor de lei, da lei, né? Da sua época. Então, visto que ao entregar seu corpo para se crucificar, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7:27. A Bíblia diz assim: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, né? Então Cristo se oferece de uma vez por todas. Ele não teve a necessidade de fazer sacrifício dia a dia, não. Ele de uma vez por todas, ele perdoou, né? Deus perdoou o pecado de toda a raça humana. Então, desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, né? Que resulta em separação entre judeus e gentios. Então, o ato de Cristo
oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Efésios 5:2 diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Né? Então, através desse sacrifício, né, o ato de Cristo, né, de ofertar a Deus ali, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, né? E assim a inimizade entre homens e Deus foi desfeita. Bem? Tópico 2, pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz. Então, dessa forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de conflitos, né? de tranquilidade. A paz é a descrição de qualidade espiritual, né? Então, quando você tem paz, você tem boas relações. Quando você tem paz, você não tem conflitos. Quando você tem paz, você tem tranquilidade. Quando você tem paz, você tem qualidade espiritual, né? Então, na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Então, a sua morte, a morte de Cristo, desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, né? Tornando possível a reconciliação entre ambos e provendo assim a paz. Colossenses 1:20 diz assim: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Né? Então nós vimos aí em algumas aulas anteriores que o nosso destino era a morte eterna, né? Era a ira de Deus sobre o homem, sobre a terra, né? Mas através de Cristo nós recebemos esta paz. Né? Ponto 2, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo, no capítulo 2 de Efésios, verso 14, a parte B, ele diz que Cristo é a nossa paz. Então, essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, né? Pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Coisa linda, né? João 14:23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele morada, né? Então, Cristo faz morada, Cristo é a nossa paz. Então, desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. Efésios 2:14 diz: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Aleluia. Ponto 3. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar, como ele diz lá em Efésios 2:15, parte B, em si mesmo dos dois um novo homem, né? Fazendo a paz. Então, Cristo uniu os povos que outra hora se desentendiam, né? Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, não. Não foi algo tratado entre os homens, não. Foi algo que Deus, através de Cristo Jesus, nos concedeu, né? Trazendo essa paz, tanto entre os homens e Deus, tanto quanto aos homens, né? Que outra hora viviam ali se hostilizando, que viviam fazendo discriminação, acepção de pessoas, né? Então, Deus, através de Cristo, que
fez com que os dois povos se tornassem um, né? E terminasse ali a inimizade. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Então, a partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, né? Onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Glória a Deus, né? Foi Cristo quem criou esse novo povo, né? Fazendo o quê? Fazendo a paz. Então, nele, as desigualdades foram eliminadas. Nele, a acepção de pessoas foi desfeita. Nele, a etnia e a classe social desapareceram para a glória de Deus, né? Então, realmente, Cristo fez coisas novas e maravilhosas, né? Então, não tem desigualdade, não tem acepção, não tem etnia, não tem classe social. Tudo isso desapareceu, né? Tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Ponto 1. Cristo se fez maldição por nós. Isso é muito lindo, muito interessante, né, irmão? Olha só. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12, 22 vai dizer assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus, né? Então, na época, o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbos, né? Ou bolas metálicas ali, com ossos na ponta, né? Marcos 15:15 vai dizer: desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado, né? Então, imagina o que o nosso Senhor passou, né, para salvar as nossas vidas, as nossas almas, para que nós venhamos ter, para que nós viéssemos poder ter reconciliação de novo com Deus, né? Então o chicote ali, o açoite, né? O chicote de várias tiras de couro, né? Com chumbo, com ossos, chicoteado ali até a morte, né? Por amor a minha e por amor à sua vida. Então, em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. João 19:17 diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota, né? Então, além de ser açoitado, de estar ali sangrando, de estar ali fraco já, ainda tinha que levar a sua própria cruz, né, até o Gólgota. Então, por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 23. Paulo vai dizer: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, apesar disso, Gálatas 3:13 vai dizer: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Homem santo, né? Rei, Senhor, maravilhoso, príncipe da paz, Senhor dos senhores, se fez maldição para me salvar e para te salvar. Isso é muito lindo. Ponto 2. Reconciliados pela cruz de Cristo.
Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens, conforme Colossenses 1:20, né? Então, nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, né? Então, a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o mistério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, diz assim: tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, né? Então Deus, pela sua infinita misericórdia, reconciliou o mundo, né, consigo mesmo, né? Isso é tremendo, né? Saber que nós, meros pecadores imortais, e Deus sempre olhando para a sua criatura, mesmo errando, mesmo errando o alvo, mesmo andando em passos falsos, mas Ele sempre está ali para nos dar o de melhor. Basta nós abrirmos os nossos olhos e poder enxergar tudo que Deus tem nos dado, que já nos deu e que ainda há de nos dar, né? Ponto 3. Reconciliados na cruz em um corpo. Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, né? Como ele diz lá em Efésios 2:16, na parte B. Então a ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus, né? O homem não queria saber de Deus, não queria saber de nada, né? Então, Cristo foi esse meio de reconciliar, né, judeus e gentios com Deus em um corpo. Então, no verso 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, né? No verso 14 ele diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, né? Então havia aí essa diversidade, tanto vertical quanto horizontal, né? Homem com homem e homem com Deus, né? Essa luta, essa resistência, né? Essa acepção. Então as duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Então a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, né? Havia a ira de Deus sobre nós, foi cravada na cruz, né? Através de Cristo Jesus. Então o homem pecou, peca até hoje, faz tudo que não agrada a Deus, né? E Deus assim mesmo perdoa os nossos pecados, né? Glórias a Deus. Então assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo no único corpo, né? Ou seja, a família de Deus, que é a igreja de Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. Conclusão: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, igreja, o corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo nos dê um tremendo entendimento nesta lição,
nas que já tivemos e que ainda iremos ter. Amém? Deus abençoe o seu lar, a sua família, o seu ministério. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.